Boa noite, começa agora o nosso Histórias em Conexão. E hoje eu te convido a conhecer e se inspirar com uma das histórias mais fantásticas sobre sonho, persistência e fé. Vamos juntos nessa? Roda a vinheta! Ela é filha de pernambucanos que deixaram o Nordeste para tentar uma vida melhor em São Paulo. Campineira e caçula de 3 irmãos, ela é empenhada, focada e muito dedicada. Busca constantemente ser a sua melhor versão. O primeiro lugar sempre esteve presente em seus desejos e objetivos. Foi a primeira da família a cursar o nível superior e também a primeira mulher negra latino-americana a conquistar a montanha mais alta do mundo, o Monte Everest. Eu tenho a alegria e a honra de receber hoje a montanhista Areta Duarte. Areta, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Rafa. Para mim é um prazer imenso poder, mais uma vez, dividir a minha história. Espero que seja, de fato, de alta inspiração para todos que estiverem com a gente assistindo esse programa. Obrigado, Areta. Antes de a gente falar dos seus desafios, quero conhecer um pouquinho a sua vida. Você é campineira, seus pais são pernambucanos, vieram para São Paulo, mas você nasceu em Campinas. Isso mesmo. Como é que foi sua infância? A minha infância foi maravilhosa, Rafa. Apesar de eu morar na periferia de Campinas até hoje, ali na região do Jardim Capivari, eu posso dizer que foi maravilhosa porque a minha estrutura familiar era fantástica. A gente, em certo momento, viveu num lugar em que não tinha saneamento básico, água, energia, mas ainda assim a nossa união realmente nos fazia sentir-se feliz, livre. Eu me lembro que eu brincava o tempo todo na rua para jogar bolinha de gude, soltar pipa, jogar futebol. Eu sou a caçula de 3 irmãos, de 3 crianças, então os meus irmãos mais velhos, o Estênio e o Júnior, me possibilitavam praticar qualquer coisa. Então a minha infância foi fantástica. Depois de algum tempo, nós pudemos finalmente ter uma estrutura no bairro. Então hoje tem escola, hoje tem posto de saúde, hoje tem água. A estrutura vai chegando, A estrutura foi chegando, então a gente foi melhorando ao longo dos períodos. Mas a minha infância foi fantástica, com certeza. E você estudou em escola pública, provavelmente? Eu estudei em escola pública, Rafa, até o ensino fundamental. A minha mãe começou a trazer uma informação nova para a nossa casa, que existia um tal de ensino profissionalizante importante para jovens. Quando ela trouxe essa informação, minha mãe, que era cozinheira, ela escutou isso da líder dela, da nutricionista, eu quis entender que estudo que era esse. E aí eu entendi que era uma escola que não estava no bairro. Eu ingressei numa escola particular a partir de bolsa de estudos no centro da cidade. Cursei processamento de dados. O meu ensino médio já foi em escola particular, a partir de bolsa de estudos. Que legal, que desafio, né? E você sempre já foi apaixonada por esporte desde criança? Sempre, eu sempre gostei muito. Eu me lembro que desde o meu primeiro ano de ensino fundamental eu me destacava muito na educação física, seja nas corridas, seja no futebol, no handebol, no vôlei. Eu amava todos os esportes, principalmente os esportes coletivos. Mas somente na vida adulta, durante a faculdade de educação física, que eu conheci o montanhismo. Eu realmente não tinha tido acesso à escalada enquanto criança, enquanto adolescente. E nesse momento que você se apaixonou pela educação física, seus pais te incentivavam? Como é que era? O meu pai veio a falecer no meu 3º ano de faculdade. No entanto, até então, ele realmente incentivava bastante. Tanto o meu pai, o Ailton, quanto a minha mãe, Dona Euleide, incentivava que a gente seguisse estudando, buscando mais desenvolvimento educacional, porque a gente sabia que o leque de opções profissionais aumentaria. E eu escolhi a educação física porque entendia que aquela seria uma realização própria, profissional, mas também uma oportunidade de gerar transformação social. Eu queria atuar em escolas, eu queria estar nas escolas públicas falando com jovens e entendia que os esportes, que a educação física seria o meu melhor instrumento para isso. É a melhor forma de você conduzir e dar um futuro para a criança, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os caminhos tortuosos, eles vêm a convite de muitos, né? Mas a escola e o esporte é algo muito importante, né? Até para que afaste essas crianças das drogas, da criminalidade, não é mesmo? Eu acredito muito que o esporte tem um poder gigantesco de transformação.
é empoderador, o esporte é empoderador, faz com que a criança, o jovem e até mesmo o adulto se perceba com grande potencial de autorrealização, potencial de transformação, potencial para tantas competências, para tantas habilidades. Então, quando a gente fala de esporte, a gente não está falando somente de ser bom e chegar ao pódio de alguma modalidade, a gente está falando de competência social, a gente está falando de disciplina, de organização, de planejamento, de sim buscar resiliência, de sim buscar resistência. Então, tem questões mentais, emocionais e questões físicas envolvidas no esporte. Eu acredito nesse potencial de transformação, com certeza. Areta, e quais foram, assim, as coisas que mais te marcaram, assim, durante a tua infância? Tem bastante coisa. Uau! Muita coisa, Rafa, muita coisa. Eu posso dizer que situações negativas me marcaram muito, então, em algum momento, perceber que a nossa casa, que era um barraco de madeirite, eu me lembro até hoje a cor, era um barraco de madeirite azul, ser um pouco mais compacto, menor, em que o banheiro ficava do lado externo à casa, então se a gente precisasse ir ao banheiro, a gente teria que sair do barraco à noite, naquele frio, para acessar. Então, de algum modo, eu percebi... Como nós estamos enfrentando agora no inverno. Poxa, seria super desafiador. Então, faltava um pouco de infraestrutura, mas ainda assim... A balança pesa muito mais para o positivo. Eu me lembro do tempo todo dos meus pais se preocuparem com uma boa alimentação em casa, se preocuparem com uma boa roupa em casa, para nós três, as três crianças. Eu me lembro deles se preocuparem com a nossa hidratação, com a água, com o acesso, se preocuparem se a gente estava em boas condições de ir à escola, desde a creche, se preocupando com realmente a fralda que ia na mochilinha da creche estar hiper limpa, hiper higienizada. Me lembro também dos amigos de bairro, em que a gente tinha um pouco mais de sociabilização do que hoje. Hoje as pessoas vivem muito mais presas dentro de casa, os jovens fechados no celular. Eu me lembro de estar na rua o tempo todo. A minha brincadeira era jogar bolinha de gude, era soltar pipa, era jogar bets. Eu conhecia todo mundo do bairro, da minha rua e do bairro. Então, são lembranças fantásticas que contribuíram muito para a Areta que eu sou hoje. Que legal. E como é que foi o desejo de fazer a faculdade, a universidade, a única, a primeira, né? Você foi a primeira da família? Eu fui a primeira da família que cursou o ensino superior. E o que fez você se despertar para isso? Poxa, Rafa, durante o meu ensino médio, que foi profissionalizante para processamento de dados, eu tive acesso a um estágio num banco. E quando eu acessei esse estágio, eu percebi que a minha remuneração era até superior à dos meus pais, que já atuavam, já estavam no mercado há mais de 20 anos. E aí eu percebi que, dependendo do acesso educacional que tenhamos, a gente vai ter uma determinada oportunidade. A partir daquele momento, eu comecei a desejar que esse tipo de oportunidade chegasse para todo mundo da minha família e para todo mundo do meu bairro, da minha comunidade. Por isso eu decidi seguir estudando e por isso eu decidi pela educação física. Foi super desafiador, porque por mais que eu estivesse muito interessada em me dedicar, estudado para passar no vestibular de uma escola pública, eu não consegui. Mais uma vez, eu tive que contar com bolsa de estudos numa escola particular. Mas eu me realizei. Desde o meu primeiro ano de faculdade, entendi que o meu potencial era realmente liderar grupos, era realmente falar com pessoas, era realmente tentar ajudar pessoas a entender o seu potencial de realização, o que eu chamo de poder interno bruto, sabe? O seu potencial interno, a sua força interna, para que elas se sintam no direito de sonhar. E eu posso dizer que esse direito nem todo mundo tem acesso. Eu diria que as pessoas da periferia, às vezes, estão preocupadas muito mais com o que é essencial. Sei lá, estou pensando em trabalhar para garantir o sustento, para garantir uma moradia. Não posso sonhar para além disso. Então, eu venho trabalhando desde a educação física para que as pessoas entendam esse seu potencial, para que elas se sintam realmente em condição de sonhar e que a gente batalhe coletivamente para que haja estrutura para isso. Não dá para somente a gente ter vontade. A gente precisa ter uma sociedade que contribua para essas realizações. E depois dessa conquista, o que isso impactou na vida da sua família e dos seus amigos ali no bairro? A conquista no Everest? Não, na faculdade, Na faculdade. Né? Poxa, foi muito inspirador, porque a partir dali as pessoas da minha família começaram a entender que, poxa, as pessoas da periferia também podem ter ensino superior, podem se desenvolver. É possível, né? Ter acesso. A gente se sente um ser humano melhor, um profissional melhor, a gente se sente mais realizado, com mais ferramentas, com mais potencial de grandes conquistas. Então, muito mais gente na minha família também se inspirou e buscou trilhar essa mesma jornada. E como é que despertou essa questão do esporte na tua vida?
Em relação... A faculdade também, pensando também no montanhismo, não sei se na faculdade você já tinha essa ideia. Legal. Eu não sei se eu posso falar aqui de time de futebol, posso? Pode. Mas por conta dessa minha paixão pelo futebol, eu tive possibilidade Qual time? Conta pra gente. Eu tive a possibilidade de jogar durante a minha adolescência no Clube da Ponte Preta, Da Ponte. que é o meu time de coração. Então, eu me sentia muito realizada. Quando eu chegava no treino de futebol, eu percebia a necessidade de organização daquelas pessoas, daquele time, que a gente tinha que trabalhar no coletivo, que a gente tinha que trabalhar a tática, que a gente tinha que ter estratégia. Claro, a gente tinha que ter disciplina, chegar no horário, sair no horário, se dedicar, buscar uma alimentação mais adequada. Então, aquilo era uma completude interessante para mim. E por isso, esse despertar para o esporte. Eu acreditava que o esporte, seja o futebol ou outro, qualquer outro, de fato pode ser um plano de fundo adequadíssimo para qualquer realização das pessoas. Você pensou em ser jogadora de futebol profissional? Eu pensei, mas por um curto período de tempo, porque por mais que eu fosse muito apaixonada, eu entendia que não era uma das melhores do time. Eu sempre fui zagueira, então trabalhava na defesa, muito boa zagueira, eu posso dizer, e até por muitas vezes capitã do time, porque eu tinha essa questão de falar, de orientar, de cobrar, de liderar. Mas eu nunca me vi sendo uma profissional do futebol, porque eu sabia que tinha muitas outras ali com mais habilidade do que eu. E esse trabalho em equipe deu o resultado lá na frente no montanhismo. Pois é, Rafa, interessante isso, né? Eu costumo dizer que eu gosto de valorizar todo o meu passado, porque todo o meu passado colaborou para esse momento presente. Então, com certeza, essa experiência no futebol me ajudou a me entender como guia de montanha que eu sou hoje. Então, me ajudou a liderar grupos, a orientar pessoas a buscarem as suas realizações nas altas montanhas, né? Eu já atuo no montanhismo há 12 anos. Com certeza, essa experiência, até com jovens antes na rua, brincando ali de futebol, de bola de gude, de pipa, corroborou nessa coisa dos grupos em alta montanha. Alegria, os desafios, né, sempre se tornando exemplo para que você supere aqueles desafios, né? Com certeza, com certeza. Os desafios estão para todos, né, Rafa? E o significado que eu dou para cada um deles é que, poxa, ele é natural e eu tenho duas possibilidades de decisão. Eu tento superá-los ou ele me limita, ou ele faz eu voltar. Então, eu sempre tentei superá-los e entender e alcançar uma areta melhor assim que eu passasse por ele. Melhor te impulsionar para cima. Com certeza, não com é? certeza. Areta, nós vamos para um breve intervalo e o nosso programa está só começando. No próximo bloco, nós vamos descobrir como foi o início da história da Areta no montanhismo. Nós voltamos já. Estamos de volta hoje conhecendo a história da Areta Duarte, que é destaque no montanhismo, sendo a primeira mulher negra latino-americana a chegar no Everest. Areta, no bloco anterior você falou um pouquinho sobre os desafios da infância, tudo aquilo que você enfrentou, falou um pouquinho do seu nível superior, formado em educação física. E agora me fala como é que despertou a questão do montanhismo em você. Poxa, primeiro que esse esporte virou um esporte paixão para mim. Eu realmente pratico há algum tempo e eu só descobri durante a faculdade de educação física. No primeiro ano de faculdade, eu estava totalmente voltada e preocupada em me tornar uma professora da educação física e atuar em escolas. No segundo ano de faculdade, o professor Beto, que era da musculação da nossa turma, levou a gente para assistir a uma palestra numa operadora de montanhismo lá de Campinas, que se chama Grade 6. Quando eu assisti a essa palestra, eu fiquei muito empolgada, porque me pareceu um esporte no meio da natureza e aparentemente não competitivo. Eu gostava muito da ideia de ter práticas esportivas em que todas as pessoas envolvidas pudessem ter seus próprios ganhos. E o montanhismo me pareceu ser essa grande oportunidade. Só que eu fiquei também incomodada. Como é que esse esporte não está na periferia onde eu moro? E eu descobri que era por conta de ser um esporte caro. Caro em equipamentos, em logística, em treinamento. Mas eu estava tão determinada a praticar que eu fui buscar uma oportunidade. A forma que eu encontrei foi pedir emprego na mesma operadora que ministrou a palestra. Olha. E aí eu comecei a trabalhar com eles como vendedora, insisti, gente, eu preciso estar em campo, eu quero praticar. Insisti com eles e finalmente eu passei a dar assistência aos guias e depois me tornei guia especializada em alta montanha. Então eu atuo na montanha desde 2011. É uma prática de lazer para mim,
mas também uma prática profissional. Que foi mais difícil nesse início seu? Foi, de fato, conseguir essa oportunidade, porque o Brasil ainda não tem o montanhismo como uma prática na sua cultura. Apesar de a gente ter muitos picos, muitos morros, nenhuma delas acima de 3.000 metros eu entendo, mas a gente não tem o costume de ir para o morro, para a pedra, para visitar esse lugar. Esse lugar que é tão incrível, em que a gente pode ter uma vista privilegiada, em que a gente pode ter uma oportunidade de imersão na natureza. Então, o mais difícil do que de tudo foi realmente ter a oportunidade de ingressar por conta da falta de cultura brasileira e, portanto, não há tantas oportunidades. E aí, o fato de você trabalhar na empresa, isso te despertou cada vez mais. Sim, principalmente, Rafa, porque eu fui possibilitando com que mais pessoas praticassem também. Fui desmistificando. Muita gente acha que o montanhismo, que a escalada, que o trek, que a expedição é para pessoas de altíssima performance, alto nível do ponto de vista do condicionamento físico, e não. A montanha está para todos. Então, a gente passou a orientar as pessoas de como se preparar, que equipamento utilizar para se proteger do frio, para se proteger, às vezes, da alta temperatura, do ambiente quente, da umidade, de como transpor esses terrenos diversificados, com pedra, com gelo, com grama, com mato, enfim, a diversidade do terreno. Então, para mim, tem sido cada vez mais prazeroso pelo fato de poder ajudar as pessoas a visitar esse lugar tão incrível. E qual era a reação das pessoas quando você falasse, eu estou atuando nessa área aqui, eu quero ser montanhista, como é que era? É uma quebra gigante de paradigmas, assim, porque na minha família, por exemplo, ninguém é montanhista ainda, apesar de eu ter convidado muitos a realizarem, principalmente os meus sobrinhos, um de hoje 11 anos, o outro de 24 anos, e até os meus irmãos, ainda é uma quebra de paradigmas. As pessoas falam, uau! Sempre tem esse uau quando eu explico, porque associa sempre com altíssima performance, com altíssimo nível do ponto de vista do esporte. Um grande desafio, É um grande desafio, mas eu posso dizer que existe nivelamentos. Então, tem formas de você iniciar, formas de você começar mais adequadas para você até se preparar para maiores desafios ao longo do período. No meu caso, eu tenho sentido assim um prazer imenso de poder compartilhar, dividir essa história do montanhismo e sempre que posso incentivar mais pessoas a praticarem também. E desde o início você já imaginava que poderia chegar lá no Nepal, escalar o Monte Everest? Não, Rafa, não. Você sabe que a escalada Everest nunca foi um desejo meu, porque toda vez que eu pensava nesse monte, que é a mais alta montanha do planeta, eu associava alto risco de morte, são mais ou menos 8 mortes por temporada. Eu associava a busca de status quo, me parecia que quem buscava Everest estava buscando uma colocação acima dos outros, isso não fazia sentido para mim. E associava a altíssimo investimento financeiro, aproximadamente $67 mil, o que é muito distante da minha realidade econômica. E como é que o Monte Everest chegou na tua vida? Em dezembro de 2019, eu estava visitando o arquivo pessoal de um colega de trabalho, o Carlos Santalena. Ele já tinha estado no topo do Everest 3 vezes e eu cheguei a uma foto dele que me impactou muito. Era a foto do Vale do Silêncio. O Vale do Silêncio está entre os campos 1 e 2 do Everest. Quando eu vi essa imagem, eu achei linda, incrível, maravilhosa e aquilo ficou no meu imaginário, em dezembro de 2019. Em março de 2020, era para eu guiar um grupo até o campo base, até 5.300. A minha viagem foi cancelada por conta da pandemia, as fronteiras tinham sido fechadas. Eu já conhecia o campo base do Everest, por isso eu teria essa possibilidade de guiar. Mas por conta do fechamento das fronteiras, eu não pude ir ao Nepal naquela ocasião. Na mesma semana, eu pensei, minha próxima ida ao Nepal, eu quero tentar ir mais alto do que o campo base, quero conhecer o Vale do Silêncio, que está entre os campos 1 e 2 do Everest, e quem sabe chegar no topo da montanha. Foi assim que surgiu o plano Everest da Areta. E como é que foi a construção, Areta? Na ocasião, Rafa, eu entendi que, era necessário sim alguns requisitos físicos, como ter alto condicionamento físico, conhecimento de escalada em rocha, escalada em gelo, volume de alta montanha, ter escalado uma montanha de 7 a 8 mil metros, e esses requisitos eu tinha alcançado por conta do meu trabalho, mas também soube que era necessário esse custo de aproximadamente $67 mil, o que significa hoje quase $400 mil. Na mesma ocasião, eu percebi que não tinha isso, eu comecei o projeto do zero, tinha R$0 na conta, voltado para essa realização. E aí eu comecei... Porque o que você ganhava era para o seu sustento, né? Para tocar a tua vida. Exato. E eu assumi que o projeto Everest começaria do zero realmente. Mesmo que eu tivesse R$1, R$2, 10 mil, sei lá, que alguém quisesse me dar naquele momento algum incentivo, naquele momento eu parti do zero, tentando entender que,
É extremamente ambicioso, audacioso, mas eu quero tentar realmente do passo zero e provar para mim e para os meus e para o meu entorno de que a gente pode sim, mesmo que pareça improvável. E paralelo a isso, você já tinha outros desafios também, outros gastos, que era escalar as outras montanhas, né? Tinha sim. Na realidade, Rafa, até então, as montanhas que eu escalava, em sua maioria era guiando, então era a trabalho. Então, praticamente, eu não tinha gasto com as outras montanhas, porque a empresa sempre me sustentava, né, do ponto de vista de custos, porque eu ia trabalhando. Agora, eu tinha outros projetos. Eu estava, por exemplo, com uma casa em construção no bairro Cantinho do Céu, que é vizinho do Jardim Capivari. Eu tinha essa casa em construção porque, com muita dificuldade, eu já estava construindo essa casa há mais de 7 anos e eu estava focada na casa porque eu entendia que seria a melhor estrutura para minha mãe morar, uma melhor condição de ar, uma melhor condição de ventilação, uma estrutura melhor para a qualidade de vida. E quando eu iniciei o projeto da Sucata, o Everest, recebeu até nome, eu parei a construção da casa. O grande desafio, o grande projeto que eu tinha, inclusive, o foco na pessoa que eu mais amo nesse mundo, a minha mãe, deixei de lado, porque eu entendi que a escalada Everest naquele momento seria muito importante e poderia promover uma transformação pessoal minha, mas também uma grande oportunidade de fazer a minha família ser conhecida, o meu bairro ser conhecido, a região periférica de Campinas. Só que, quando eu comecei a escrever aquele planejamento, identifiquei que R$400 mil era muito difícil. Estava muito distante. Muito distante. Mas, ainda assim, comecei a pontuar quais são as ações, os trabalhos que eu posso realizar para tentar complementar a minha renda e alcançar esse recurso. E, de bate-pronto, eu identifiquei que eu poderia voltar a trabalhar com reciclagem, algo que eu já tinha feito na minha infância e na minha adolescência. Então, eu voltei a catar alumínio, papelão, papel, plástico, eu voltei a reciclar. Mas, diferentemente da minha infância, quando eu quis um brinquedo, juntei reciclável para comprar um brinquedo, um patins, naquela ocasião eu precisava de mais pessoas me ajudando. O volume teria que ser muito maior para R$400 mil. Então, eu fui engajando pessoas da minha família, as pessoas da minha alta confiança, primariamente a minha mãe, o meu irmão Estênio, depois o meu irmão Ailton Júnior, e depois amigos, depois até desconhecidos começaram a ajudar. O projeto tomou uma proporção que eu não imaginava. Muitas pessoas começaram a juntar recicláveis e destinar para o meu projeto. Muitas pessoas começaram a compreender que não era somente a Areta, a garota negra da periferia escalando o Everest. Começaram a entender que, poxa, existia ali um impacto social, ambiental muito grande. E eu fiquei muito honrada com essa jornada. Areta, e como é que foi, né, esse filme na tua cabeça, né? Da infância, daquilo que você fez na infância e agora você está fazendo para a realização de um sonho, certo, né? Certo. Eu me lembro, Rafa, que quando eu trabalhei eu falo trabalho, mas na verdade, quando eu trabalhei com a reciclagem na infância, eu não achava nem que era trabalho. Eu achava que era um jogo. Eu amava exatas e amava esportes na ocasião. E eu achava assim, poxa, eu vou juntar tantas latinhas, isso significa tantos reais. Então, para mim, na minha cabeça, era uma atividade lúdica que envolvia estratégias para aquilo. Então, era uma brincadeira. Agora, na vida adulta, a mesma coisa. Era realmente ativar esse empreendedorismo dentro de mim, a ponto de entender o que eu preciso pensar. Logística, marketing, porque a minha rede social passou a ser a minha vitrine para isso. Eu preciso contar com pessoas engajadas nisso, eu preciso estabelecer times para me ajudarem. Então, foi mais ou menos... Foi um caminho simples que eu escolhi, tão simples a ponto de eu ter conseguido fazer na infância, enquanto criança, que eu trouxe para a minha vida adulta. E foi muito interessante, porque eu pude perceber, Rafa, que nesse mundão tem muito mais pessoas boas do que más. Verdade. Muito mais pessoas solidárias do que o contrário. Muita gente fez questão de me ajudar a ponto de eu perder o número. Eu não sei quantas pessoas me ajudaram. Foram centenas e centenas e centenas de Campinas e região. Então, e como é que era isso? As pessoas iam te levar lá ao reciclável, na sua casa? Muitos levavam até a minha casa, muitos levavam até a casa da minha avó, que são 2 ruas acima da minha, na Rua 9 do Jardim Capivari. Muitos levavam até a empresa Grade 6, aquela para quem eu trabalhava enquanto guia. Então, nós tínhamos vários postos de coleta em Campinas. Mas a maioria, por conta da pandemia, não poderem sair, né? Nós estávamos num processo de isolamento, de lockdown. Ligavam, mandavam mensagem pelo Instagram: Areta, eu estou aqui com volume gigante, você pode
pode vir buscar? Na ocasião, eu troquei o meu carro popular por uma caminhonete, né? Uma cabine atrás gigante para fazer essas retiradas. A gente juntava aproximadamente 500 quilos de reciclável por dia. Todos os dias, de domingo a domingo, nós passávamos em muitos condomínios e empresas e principalmente no bairro Itatinga, onde aconteciam eventos e a gente fazia retirada de recicláveis. Que desafio, não? Mas, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O Monte Everest se aproxima. No próximo bloco, a Aretha vai contar como foi viver essa grande experiência. Fique ligadinho aí, nós voltamos já. Hoje o nosso programa está nas alturas, conhecendo a história da montanhista que é destaque no nosso país, Aretha Duarte. Aretha, você estava falando no bloco anterior aqui sobre a solidariedade da população, né? Juntando alumínio, e você falou que não era só alumínio, porque nós vivíamos num momento de pandemia, né? E você começou a juntar outras recicláveis também, né? Sim. Como é que foi isso? Sim. De fato, o meu foco inicial foi o alumínio porque é um dos materiais recicláveis com maior valor agregado. Então, os sucateiros, os ferros velhos pagam melhor pelo alumínio, assim como o cobre, por exemplo. Mas era difícil nesse período de pandemia, não haviam muitos eventos, era difícil encontrar tantas latinhas por aí. Então, começamos a juntar diversos outros materiais, vidro, papelão, o próprio alumínio, ferro, todo tipo de material reciclável nós juntávamos. O vidro era um dos mais desafiadores, porque é difícil a logística, de manter aquilo íntegro, não quebrar no percurso, não quebrar durante o deslocamento. Só que era também um dos mais baratos. Na época custava aproximadamente 5 centavos o quilo, enquanto o alumínio custava R$5. Mas valeu a pena. A gente acabou juntando aproximadamente 500 quilos de material reciclável por dia. Isso contribuiu por dia. De domingo a domingo. Nós trabalhávamos 7 dias na semana, de manhã, tarde e noite. Nós quem? Eu, minha mãe, meus amigos, meus irmãos, então muita gente atuava. Às vezes acontecia de eu ir para um lado com o meu carro, os meus irmãos irem para outro, com meu sobrinho Tiago, de 24 anos, minha mãe também. Todo mundo se envolveu no projeto? Todo mundo se envolveu, até minha avó. Na época, minha avó tinha 91 anos, a gente chegava em casa com material, quando estava misturado, ela ajudava a separar, porque a gente precisa levar os materiais separadinhos para o ferro velho, então até a minha avó, aos 91 anos, ajudava. Aretha, e quem foi a primeira pessoa que você comentou desse desafio, desse sonho? 2 pessoas. Uma foram as pessoas que moravam comigo, minha mãe e o meu irmão Estênio. E foi bem curioso, que quando eu contei para minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho um sonho, eu quero escalar o Everest, custa tanto, é desafiador, tem risco de morte, tem isso, tem aquilo. Ela só escutou sonho, eu preciso de ajuda. Ela falou, Aretha, vai dar certo, estou contigo, vamos lá. Já o meu irmão, um pouco mais racional, falou, Aretha, não vai dar certo. Juntar reciclável e conseguir R$400 mil parece impossível. E aí eu expliquei para ele, Stênio, é o recurso que nós temos disponível. Você pode me ajudar? Eu conto com você. E ele foi o meu braço direito. Então, as primeiras pessoas foram as pessoas de minha alta confiança, as pessoas que moravam comigo. E na hora que eles compraram esse projeto, como é que foi para você? Isso faz total diferença, Rafa. Eu me senti assim, fortalecida, eu me senti em condição. É muito bacana quando tem alguém que acredita em você, quando tem alguém que te apoia. Eu me senti imparável, eu diria. Com eles, eu me senti realmente muito forte, em condição de superar esse desafio financeiro. Já foi o primeiro desafio superado ali, né? Porque... Foi o primeiro Everest, com certeza. A primeira vitória, porque, assim, muitas pessoas não incentivariam, né? Exato. Ainda mais você, estando na periferia, uma família pobre, falar de R$400 mil. Na pandemia, no momento de pandemia. Eu acho que é uma característica muito da minha família, que a gente se inspira muito na minha mãe, né? A minha mãe que saiu de Pernambuco com meu pai, chegou aqui, não tinha nem onde morar, ocuparam esse terreno que era de invasão, à época era de invasão, ali no Jardim Capivari, construíram um barraco de madeirite, provando que por mais que pareça adverso, por mais que pareça improvável e sem condições de superação, a gente precisa tentar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter resiliência. Então, essa é uma característica da família e, claro, que quando eles nos incentivam, nos apoiam, a gente se sente mais forte e mais pronto. São vários Everest durante o momento da sua vida, pelo jeito, hein? Com certeza, com certeza. E aí, nessa caminhada toda, juntando dinheiro, em que momento que você conseguiu atingir o objetivo? A gente começou o projeto, então, Rafa, em março de 2020.
em plena pandemia. Seguimos com o projeto até março de 2021, na verdade. Um ano praticamente. Um ano praticamente. 12, foram exatamente 12 meses e 15 dias. Além da reciclagem, nós tivemos que ativar outras iniciativas, como, por exemplo, o bazar de roupas, bazar de imóveis, leilão de equipamentos online. A gente fez também rifas, a gente fez venda de fotografias de montanha. A gente participou do game show The Wall de TV, a gente participou de financiamento coletivo de vaquinha. A gente conseguiu também empresas patrocinadoras, então foram muitas ações envolvidas para que desse certo. E num tempo extremamente rápido, menos de 13 meses nós conseguimos todo o dinheiro necessário e eu pude embarcar o Nepal no dia 1º de abril de 2021. E me fala uma coisa, nesse momento, nesse planejamento todo, né? É latinha, é rifa, é vidro, é papelão. E o condicionamento físico, como é que você fazia? Uau, Rafa. Foi muito desafiador, porque trabalhar com a reciclagem era muito difícil, esgotante fisicamente e até mentalmente, por conta da busca incessante pelo dinheiro necessário. Mas eu contei com 3 profissionais da educação física que atuaram comigo voluntariamente. Era a Jaque, era o Renato e era a Dani. Eles me ajudavam com treinamento semanal. Eu treinava 6 dias na semana. Eu corria, eu tinha funcional, eu nadava, eu tinha pilates. Então, esse acompanhamento deles, esse apoio deles foi fundamental. Eu me lembro que em alguns treinos eu chegava, eles orientavam, Areta, hora do alongamento, eleva os braços. Eu não conseguia prestar atenção, de tão cansado e esgotado do que eu estava. E como é que você dormia? Dormia muito pouco, Rafa. O ideal, para mim, Areta, isso é muito individual, mas para eu dormir e descansar e ter a regeneração adequada, eu precisava dormir entre 8 e 9 horas, mas eu não conseguia nesse período. Eu dormia mais ou menos 6 horas por noite, então era insuficiente para a minha necessidade. Por quê? Eu tinha que acordar cedo e ia dormir tarde por conta do trabalho. Além dos profissionais de educação física, eu contei também com nutricionista, com osteopata, com terapeuta. Todas essas pessoas, todos os profissionais me ajudaram voluntariamente, até porque eu não podia pagar nada nessa ocasião. Tudo era voltado para o Projeto Everest. Todo mundo comprou o Monte Everest. Todo mundo comprou, todo mundo estava comigo. E, de fato, cada uma dessas pessoas foram importantes para que eu conseguisse manter a minha saúde e o meu condicionamento mínimo para estar em segurança na montanha. E a parte mental disso tudo? Poxa, é determinante para qualquer realização na nossa vida. Para uma escalada como essa, para uma jornada como essa, realmente a parte mental precisa estar minimamente equilibrada, se é que isso existe, né, Rafa? Sim. Mas eu contei com uma psicóloga, a Rita Bragato, e contei com uma coach, que é a Anne Ramon, que me ajudava, na verdade, a organizar as ideias. Eu estava muito motivado, estava muito impulsionado, estava muito interessado e com a fé, com a convicção que daria certo. Mas, às vezes, as ideias ficam assim, desorganizadas, a gente não sabe o que fazer, como a gente dá fluxo adequado da nossa energia. Precisa colocar nas caixinhas. Precisa colocar nas caixinhas. E elas me ajudavam nesse sentido. Então, eu ficava mais tranquila, eu ficava mais confiante com o apoio delas. Em algum momento você falou assim, não vai dar certo, está muito difícil? E muitas vezes, Rafa, eu pensei, está muito difícil, muitas vezes. Muitas vezes eu chorei, inclusive. Teve um dia que eu fui a um condomínio fazer retirada de recicláveis, eu estava sozinha com o meu carro, e quando eu fui buscar um volume de recicláveis que estava ali no canto, na hora que eu girei para ir no carro, o meu joelho saiu do lugar, porque eu tenho uma lesão no joelho direito, no ligamento cruzado. E aí, naquele momento eu pensei, Areta, você está trabalhando tanto, você está tão interessada, que você não está conseguindo manter uma condição adequada de saúde, de preservação do teu corpo. E eu chorei, mas desisti em nenhum momento. Eu tentava colocar aquela ansiedade, aquela preocupação para fora, mas jamais pensei em desistir. Principalmente, Rafa, porque eu entendi que não era mais a minha escalada. Não era mais o seu projeto. Não era meu projeto mais, com certeza. Eu estava representando toda a minha família. Eu estava representando o meu bairro, Jardim Capivari. Eu estava representando Campinas e região. Eu estava representando mulheres, eu estava representando pessoas negras. Não era a Areta mais, era nós. Era a gente escalando, com certeza. Um sonho compartilhado. Um sonho compartilhado, e isso fortalece. Então, pensar em desistir, jamais. É uma responsabilidade também, né? Porque a partir do momento que as pessoas começam a te ajudar, todo mundo está comprando aquele projeto que é você no objetivo, né? É sim. É uma grande responsabilidade, é um compromisso que a gente Tinha cobrança? Assume. A cobrança era muito mais pessoal, Rafa, do que dos outros, assim. Eu era muito transparente na comunicação. Desculpe. Imagina.
Eu imagino todas as pessoas que você tinha um contato durante esse momento, né? As pessoas estavam ali por um objetivo, às vezes não dela, né? Às vezes não dela, não, mas o sonho de ver uma pessoa negra da periferia, mulher, podendo alcançar um sonho. Essa cobrança era muito mais pessoal, Rafa. Minha cobrança no sentido de, Areta, apesar de você ter pessoas te ajudando, apesar de você estar tendo a possibilidade cada vez mais de se aproximar dessa realização de estar no Everest, que de algum modo é um privilégio, é um lugar muito desafiador, poucas pessoas estiveram lá, até a data que eu tinha determinado ir ao Everest, apenas 25 brasileiros tinham tido essa realização, portanto não era algo comum, possível a todos. Eu me sentia realmente honrada com o incentivo das pessoas para que eu estivesse lá. Mas, ao mesmo tempo, eu era muito transparente e tentava manter os pés no chão, sabe? As minhas raízes. Areta, você é periférica, você é uma mulher da favela do Jardim Capivari, você é uma pessoa que, por mais que tenha essa oportunidade, você não está sozinha, você está representando toda uma legião de pessoas. Então, mantenha a sua honestidade, mantenha a sua dignidade, mantenha a sua seriedade, a sua ética diante da realização. Então, a cobrança era muito mais minha do que dos outros. Mas eu jamais vendi para ninguém que o cume do Everest estava garantido. O tempo todo eu dizia que eu estava sendo a melhor versão que eu podia ser. Eu estava fazendo o meu melhor. É o respeito pela sua própria história, né? Exatamente, exatamente. Agora, essa jornada realmente representava muita gente. Nossa, eu imagino o filme que passava em cada saco de alumínio, em cada saco de vidro que você buscava, hein? Sim. O tempo todo eu me lembrava quanto importante era aquela jornada. E você, nesse período, você fez contato com as pessoas, com os brasileiros que tinham estado no Everest? Curiosamente, Rafa, muitos montanhistas brasileiros que tinham estado lá queriam me ajudar. Foi bem interessante. Isso me empolgou muito também, porque era como se eles se sentissem motivados também a contribuir para minha realização. Eles acreditaram na minha história, então isso é um motivo de muita honra para mim. Então, eu recebi contatos de muitos montanhistas. Até aquele momento eram 25 brasileiros, pelo menos metade deles fizeram contato. Alguns me ofereceram o equipamento, macacão. Areta, como é que eu posso te ajudar? Posso fazer uma contribuição financeira? Posso te orientar do ponto de vista físico, técnico, emocional? Então, foi incrível, incrível mesmo. Que legal. Nós vamos para um breve intervalo e vamos saber mais sobre essa linda história. Estamos de volta completamente impressionados com a história de coragem e de determinação da Areta Duarte, a primeira mulher negra latino-americana a conquistar o Monte Everest. Vamos lá, Areta, agora falar aqui algo que as pessoas estão esperando, né? Como é que foi? Depois de todo o desafio, chegou no aeroporto de Viracopos para ir até o Nepal. Como é que foi isso? Que demais, que demais. Na verdade, para ir a Katmandu, o aeroporto que foi utilizado foi o de Guarulhos, é de onde sai o voo para Doha, e de Doha a gente chega a Katmandu, que é a capital do Nepal. Chegando em Katmandu, a gente cumpre um período de quarentena, a gente cumpriu esse período de 7 dias na cidade, tentando se familiarizar com o fuso horário. Lá está 8 horas e 45 minutos à frente do Brasil, se adaptar com a alimentação, que é bem diferente, com os costumes, com as religiões, com a cultura. E depois, finalmente, embarcar a Lukla, que é onde a gente inicia a nossa ascensão. De Lukla até o campo base, foram 10 dias de trekking, 10 dias de caminhada, lugar que eu já conhecia. A gente vai passando por vilarejos, em lodges, em refúgios, conhecendo as famílias ao longo do percurso. Para mim, estava bem tranquilo, porque de fato eu já conhecia. E aí do campo base em diante é quando a gente começa a viver verdadeiramente as nossas maiores pressões, né? Porque a gente passa a ter que cumprir o ciclo de aclimatação e o ciclo de cume. São 3 ciclos de aclimatação, a gente tem que subir aos campos altos e voltar ao campo base. Lembrando que Everest são 4 acampamentos, então nós teríamos que ir ao campo 1, 6.100, campo 2, 6.400, campo 3, 7.500 e voltar ao campo base. Essa subida e descida 3 vezes pelo menos. Olha aí, então estamos vendo aí que lindo! algumas imagens aí. E nesse trajeto, Areta, como é que era, né? Como é que estava a mente? O que você estava pensando?
Até o campo base, Rafa, eu realmente estava bem tranquila, curtindo muito. Do campo base em diante, eu comecei a ter os meus maiores desafios da expedição. No meu primeiro ciclo de aclimatação, eu tive um problema seríssimo de saúde, que a gente chama de mal de altitude, foi princípio de edema pulmonar. Naquele momento, eu quase fui tirada da expedição, porque a minha saturação chegou a 70%, era difícil respirar, era difícil captar o oxigênio do ar, difícil do ponto de vista de temperatura, difícil do ponto de vista de terreno. A nossa energia vai baixando, a gente vai ficando esgotado, cansado. Mas, finalmente, depois de 2 dias em tratamento, com suplementação de oxigênio suplementar, precoce, com o uso de medicamentos, eu consegui superar esse problema de saúde. E o que passou na sua cabeça nesse momento? Você achou que poderia ter que voltar ou não? Você falou, não, está decidido. O que passou pela minha cabeça foi, mais uma vez, ter aquele tipo de filosofia. Poxa, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou seguir as orientações dos guias, vou seguir as orientações do médico, da médica que nos atendeu ali no campo base. E ter paciência. Não adianta eu ter agora, nesse momento, ansiedade. Não adianta eu ter, nesse momento, precocemente achar que não vai dar certo ou que vai dar certo, eu tenho que esperar. Porque além do edema, eu estava lendo que você teve queimação de retina também, né? Depois de superar o edema pulmonar, Rafa, eu tive mais um problema, que foi essa queimadura que eu achava que era de retina na ocasião. Depois nós descobrimos que era uma queimadura de córnea, algo mais superficial. E eu tive que ficar 2 dias no acampamento 2 com os olhos vendados, porque não tinha possibilidade de eu ter contato com luminosidade. Qualquer lanterna, sol, lâmpada da barraca me incomodava. Os meus olhos estavam muito vermelhos, com uma ardência. Eu tive que ficar 2 dias, entre aspas, cega na montanha, cega. Porque, de fato, eu não conseguia abrir os olhos por conta dessa dor imensa. E as pessoas te acompanhando ali. Exatamente, Rafa. Eu posso dizer para você que tanto o primeiro problema de saúde quanto esse segundo, foram superados porque algumas pessoas ali me ajudavam. Haviam brasileiros, haviam nepaleses, muita gente envolvida nesse propósito em comum em prol dessa superação desses problemas gravíssimos na montanha. Se eu não tivesse superado, se eu não tivesse tido a ajuda deles, não tivesse superado, não teria sido possível seguir em frente. E não era só você também, né? Porque teve um momento lá que você teve uma situação entre você e teu guia, né? Exatamente. Existiam outros 5 brasileiros tentando chegar ao topo do Everest naquela ocasião. Para cada brasileiro existia um guia, um Sherpa específico para guiar nesse trecho final da montanha. Então, do campo base até o topo, fica um para um cliente para cada guia. E, de fato, quando a gente foi ao campo 4 do Everest, no dia de ataque final à montanha, então nós cumprimos os 3 ciclos de aclimatação, finalmente surge uma janela de bom tempo em que a gente está bem fisicamente, fisiologicamente, bioquimicamente. Nós fazemos a subida do trecho final, nós chegamos no campo 4, eu com meu guia Pasang Sherpa, e esse dia foi o mais desafiador, com certeza, porque quando eu e o Pasang saímos do campo 4, por volta das 11h30 da noite, na direção do topo, o campo 4 está a 8.000 metros, o topo 8.848, o Pasang começou a sentir-se mal com o frio. Ele começou a demonstrar que sentia muito frio naquele dia, naquela noite. Ele começou a andar mais devagar, ele começou a esfregar as pernas, esfregar os braços, demonstrar uma dificuldade enorme. Inicialmente, Rafa, eu fiquei pensando, será que o Pasang está tentando me fazer manipular a situação, me fazer voltar precocemente? Ele não quer que eu vivencie os desafios que estão mais acima. Quanto mais a gente sobe, mais difícil fica. Será que é isso que o Pasang está fazendo? Mas ele continuou, ele permaneceu com aquela situação de frio por mais 2h30. Não era manipulação, ele realmente estava com dificuldade. E ele não estava com dificuldade porque ele era mais fraco do que eu, porque ele não era. Ele era muito mais experimentado do que eu, já tinha estado no cume do Everest 5 vezes. O fato era que ele tinha trabalhado mais do que eu naquela expedição. Foi ele que levou as barracas para cima, foi ele que levou o cilindro de oxigênio para cima, foi ele que levou a alimentação para cima. Ele estava esgotado e, portanto, sentia mais frio. Até então, ele já tinha emagrecido mais de 10 quilos na expedição. Mas 2h30 depois que nós saímos do campo 4, na direção do topo, o Pasang parou e falou para mim: Arieta, a gente terá que voltar. Não tenho mais condição de subir, as minhas mãos e os meus pés estão congelando. Naquele momento eu me sentia tão forte para subir que eu sugeri uma coisa para o Pasang. Eu falei: Pasang, me deixe sozinha. Eu estou vendo uma fila de montanhistas na minha frente, eu não vou me perder. Me deixe sozinha, você volta lá para o campo 4. O Pasang era muito responsável, ele não autorizou. Ele tinha preocupação comigo. E aí, antes da gente começar a descer, eu fiquei envergonhada pelo que eu propus, porque de algum modo eu estava preocupada com a minha realização.
Eu não me preocupei com a doença do Passangue, com o mal-estar do Passangue, com o risco que o Passangue estava passando ali. E aí eu decidi, naquele momento, eu pedir desculpas a ele. Eu baixei a máscara de oxigênio, eu levantei a minha viseira e já chorando, porque era um misto de emoções, acabou para mim, que vergonha pelo que eu falei. Muita coisa ficou passando na minha cabeça naquele poucos segundos. E aí eu olhei para o Passangue e falei, Passangue, me desculpa pelo que eu falei, eu queria muito subir, eu me sinto forte, mas se você tiver que perder um dedo, congelar um pé, a mão, morrer, ficar na montanha, não me interessa mais subir, Passangue, me desculpe. Até aquele momento, Rafa, eu já tinha encontrado 3 corpos na expedição. Meu Deus. Então, morrer no Everest não é algo distante. Por que eu fui propor isso ao Passangue? Por que eu não me preocupei com ele? Eu estava envergonhadíssima. Eu pedi desculpas a ele, ele parou, olhou para mim, eu acredito que ele não esperava essa conversa ali naquele lugar, mais ou menos 1h30 da madrugada. Na sequência, ele voltou a minha viseira, ele voltou a minha máscara, ele virou na direção do cume e voltou a escalar. Ele não me falou nada, ele voltou a escalar após essa conversa. E aí, 8 horas depois, nós chegamos no topo do Everest. E eu me tornei a primeira negra latino-americana a chegar no topo do Everest, muito porque o Passangue decidiu estar comigo. Ele decidiu escalar comigo até o fim. Que emoção, hein? Parabéns. E agora, quais são os próximos desafios? Eu voltei do Everest, Rafa, entendendo que essa escalada tinha sido o primeiro passo do meu sonho grande. Meu sonho grande nunca foi chegar ao topo da montanha. Meu sonho grande tem a ver com aquele que eu desejei quando eu ingressei à Faculdade de Educação Física. É aquele que eu buscava transformação social. Eu queria ver pessoas da periferia tendo acesso a tantas transformações. Desde que eu voltei do Everest, no dia 4 de junho de 2021, eu venho batalhando para projetos sociais. O primeiro deles foi implantar a parede escalada na periferia, nas periferias do Brasil. A primeira foi inaugurada recentemente, está ali na Lagoa do Mingona, em Campinas, com acesso gratuito para todo mundo da região. O próximo projeto, que agora está à minha vista, é a escalada de pessoas negras na mais alta montanha da África. Em novembro deste ano, eu gostaria de guiar um grupo de brasileiros negros até o Monte Kilimanjaro. Estamos, nesse momento, batalhando para buscar patrocínio, para buscar investidores, porque nós sabemos que as pessoas negras no Brasil, de algum modo, têm também uma questão social e econômica. De algum modo, historicamente está provado, nós somos marginalizados, nós temos menos acesso a muitas ocupações e, portanto, nós temos uma dificuldade financeira. É um esporte ainda elitizado, é um esporte ainda burguês, caro. Então, a única forma de a gente levar um grupo de brasileiros negros do Brasil para esse lugar é realmente a partir de patrocínio. É para isso que eu venho trabalhando, é isso que me motiva diariamente a buscar. É a união de novo. Com certeza. A união faz a força e, com certeza, vai garantir essa realização. E você tem feito já campanha, alguma coisa nesse sentido? Começamos essa campanha, estamos buscando falar com empresas. Como é que você está fazendo essa campanha? A gente apresenta o deck falando de qual é o impacto que isso vai gerar, quais são as entregas que a gente vai oferecer, quantas pessoas a gente pode levar para esse tipo de montanha. Existem cotas de patrocínio disponíveis para as empresas, então são 4 cotas, algumas um pouco mais baixas, algumas com um valor maior, valor agregado maior. Então, de algum modo, a gente está tentando falar com empresas, principalmente, sejam nacionais, sejam multinacionais, para tentar esse tipo de apoio. Quem se interessar, como é que te procura? Legal. Através de rede social? Pode ser na rede social e, a partir dali, a gente marca uma reunião e a gente apresenta esse projeto. A rede social... Qual que é? Areta com TH, _ Duarte. Areta Duarte, _ no meio. Que legal. Vou deixar aqui no vídeo para o pessoal dar uma olhada. Muito obrigada. Areta, olha, eu estou impressionado aqui com a sua... persistência e assim, determinação, né? De uma mulher que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui se espelham e se espelharam em você, né? Tiveram desafios tão grandes, talvez, mas você é o orgulho para a sua periferia, para a nossa cidade e para o Brasil como um todo, né? Eu agradeço por você se sentir assim de algum modo inspirado, eu agradeço por essa oportunidade de poder dividir a minha história aqui com vocês e espero que todo mundo de casa também se inspire com essa minha jornada, que todo mundo possa encontrar o seu PIB, o seu poder interno bruto e alcance o Everest que quiserem. Muito obrigado, Areta, e parabéns, que Deus te abençoe. Amém. Obrigado. E agradeço também você aí de casa que esteve conosco em mais um programa.
e hoje encerramos a nossa temporada de Histórias em Conexão. Eu me ausentarei enquanto me dedico aos projetos políticos aqui na região de Campinas. Agradeço a sua confiança, a audiência e a companhia. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.